Então que Deus te abençoe muito, você e a sua família, e a gente pode orar e agradecer. Se você tem um motivo de gratidão, já escreve. Um motivo de intercessão também pode escrever aqui nos comentários mesmo do Facebook, e a gente vai compartilhar e a gente vai orar junto, né? Então hoje é um dia de gratidão, temos aniversariantes hoje, né? Exatamente no dia de hoje, gente aqui da família, a Sabrina, minha irmã, está fazendo aniversário hoje, Deus abençoe a Sabrina. Também o Robson Krapp está fazendo aniversário hoje, dia 21 de julho, também Deus abençoe o Robson, a sua família. E os demais que talvez não estejam na nossa lista aqui de aniversariantes, mas fazem aniversário essa semana, ou exatamente no dia de hoje, pode ser aniversário de casamento também, pode ser aniversário de matrimônio, que a gente também agradece, a gente ora. Então Deus seja louvado por mais um ano, seja ele de vida, seja ele de matrimônio, o que quer que tão importante, tão especial, esteja completando mais um ano na sua vida hoje, na sua família, nós também agradecemos, né? Então nós louvamos a Deus por aqueles que estão com a gente, todos aqui, graças a Deus pela vida de cada um, e agradecer pelo cuidado de Deus, né? Agradecer ao Senhor por tudo mesmo, igual o irmão Carlos coloca aqui, irmão Carlos Alberto Luna, agradecer a Deus por tudo, pelo pão de cada dia, pela saúde, pela força, pelo ânimo naquelas horas de desânimo, né? Pela cura, pela força, pelo encorajamento, cada dia, seja nas lutas, seja também naquelas razões de vitória, né? Em que nós vemos Deus agindo, em tudo mesmo. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo que Ele é sobretudo, né? Nós o adoramos, nós cultuamos também por isso, e esse tempo de oração tem esse propósito. Luzia fez aniversário, é verdade, Luzia. Deus abençoe sua vida, viu? Graças a Deus por mais um ano, e o Senhor está cuidando de tudo, preparando tudo, continua firme, com fé, com esperança, que o Senhor está contigo e com a sua família, e nenhuma luta é maior do que a graça, a misericórdia e o poder do nosso Deus, tá bom? Deus te abençoe muito. Graças a Deus pelo cuidado diário, em cada detalhe, a irmã Carla coloca aqui. Bênção de Deus, a gente compartilhar, né, os motivos de gratidão, os motivos de louvor. Então isso tudo é realmente bênção para nós, e nós assim agradecermos juntos. Esse primeiro momento é para isso, para agradecer. Louvar a Deus pelos motivos que cada um tem, e também saber que Deus está cuidando da igreja, que esse tem sido um período de adaptações, né, também para a igreja, já que os cultos têm sido exclusivamente online, a igreja também dando esse suporte, tomando as providências para que a mensagem possa chegar em cada coração, em cada lar, e os cultos continuem sendo conduzidos aí, mantidos durante esse período, que, como eu falei antes, já no início, há de ser curto, né? De hoje em diante, com a graça de Deus, falte aí pouco tempo para a gente retomar e voltar às nossas atividades no templo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pelos motivos que já foram compartilhados aqui, e agradecer a Deus também por aquilo que nós cremos Ele sempre tem feito, e por sua graça e misericórdia vai continuar também fazendo. Oremos. Obrigado, Senhor, pelos motivos de louvor, pelas respostas de oração, por mais um ano de vida daqueles que fazem aniversário nesta semana e também no dia de hoje. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão.
Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe, o Senhor tem nos guardado, nos abençoado em tudo, mesmo em meio a problemas e a dificuldades, a gente sabe que o Senhor jamais abandona a gente. E a gente agradece aqui porque o Senhor é bom, porque o Senhor dá o pão de cada dia, o Senhor tem cuidado dos enfermos, onde tantos têm sido curados, têm se recuperado, têm também passado por tratamentos e têm recebido a força que vem de Ti. Também aqueles que passaram por cirurgia, estão em recuperação, pelas Suas mãos, também somos gratos. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da Sua igreja, o Senhor tem conduzido o Seu povo, o Senhor tem abençoado cada lar, cada família, e o Senhor está cuidando para que ainda aqueles pedidos, aqueles motivos continuem ainda com fé e com esperança. O Senhor estará dando a resposta e estará fazendo a sua vontade no melhor tempo e do melhor jeito também. Obrigado pela vida, Senhor, de cada um que nesse momento está orando, está participando desse tempo de oração. Também, ó Deus, nós vemos a sua mão naqueles que sofrem, naquelas famílias que de luto ainda estão sofrendo, mas recebendo a consolação do seu Espírito, recebendo a consolação do Senhor nesse momento de perda. Também, ó Deus, te agradecemos pela sua palavra, que nós vamos compartilhar agora, que nós sabemos sempre nos edifica, sempre nos abençoa. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós temos compartilhado toda quarta-feira um esboço do Novo Testamento. Cada quarta-feira, uma mensagem em um livro, na sequência que estão aí na Bíblia mesmo, né? Já fomos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e hoje Romanos. Hoje vamos compartilhar em Romanos, sempre aqui no livro do pastor e professor Antônio Renato Gusso, sermões expositivos em todos os livros da Bíblia, e este aqui é o do Novo Testamento, é o que temos compartilhado. Professor, pastor, querido professor, né? Foi meu professor e continua ainda servindo ao Senhor, ensinando e cuidando do rebanho de Jesus lá em Curitiba. Romanos capítulo 12 é o texto bíblico aqui de hoje. Vamos ler? Romanos 12, do verso 17 até o verso 21. Quero ler aqui com vocês e ver qual é a mensagem que o Senhor tem ao nosso coração hoje. Romanos 12, do verso 17 até o verso 21, e vai dizer assim: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vençam o mal é o tema da meditação hoje, da mensagem dessa noite. A gente aprender e relembrar, né, mais uma vez, aqui essa tendência que nós temos para o mal, a gente resista a ela, a gente vença e supere. Como a gente pode fazer isso? Nesses versículos aí, nós podemos perceber. O ser humano já demonstrou e demonstra ao longo da história uma capacidade incrível para fazer coisas boas, né? Para descobrir, para criar, para inventar, né? Então o ser humano tem uma capacidade de inteligência, a ciência, né, demonstra isso,
Na área da saúde, por exemplo, nós vemos aí acontecendo transplantes de órgãos já há bastante tempo e com muito sucesso, e cada vez mais isso vai evoluindo, né? Num tempo não tão antigo, já se começou a fazer transplante de face, né? Aquelas pessoas que por acidentes ou por situações de doença perderam ou foram desfiguradas na sua face, e o transplante de face também já foi possível, e assim e tantas outras coisas, né? Esse tempo que nós estamos vivendo hoje, vendo aí a ciência trabalhando, a tecnologia muito avançada, o que se demorava 20, 30, 40 anos num outro momento, hoje, em questão de 1 ano, 2 anos, a tecnologia já desvendou, e o ser humano, com essa capacidade para o bem, tem feito muitas coisas boas, né? Uma moto, por exemplo, uma motocicleta, em 1920, foi uma grande façanha alcançar 166 km por hora. O que, por exemplo, em 1990, uma motocicleta conseguiu alcançar e ultrapassar os 500 km por hora. Então as coisas vão evoluindo, e isso tudo relacionado com a capacidade do ser humano de criar, de fazer e de desenvolver. Mas tem uma coisa que no ser humano também continua, que é a capacidade para fazer o mal, né? Que é a capacidade de atingir e de ferir, especialmente o seu semelhante, com o mal. E aqui no texto bíblico, nós encontramos o apóstolo Paulo falando a respeito disso, falando que o mal ele está presente, sempre vai estar presente em nossa vida, porque é parte de nós, compõe a nossa essência, né? Inclusive ele muitas vezes, e até aqui mesmo em Romanos, no capítulo 7, no verso 18 e 19, ele vai dizer que há uma luta muito grande dentro de nós, porque o querer o bem está em nós, mas não o fazê-lo. Agora, o mal que nós não queremos fazer é esse que nós acabamos fazendo. Então é preciso lutar com isso, é preciso vencer, e é possível vencer esta capacidade para o mal, essa tendência que nós temos para o mal. E a primeira maneira da gente conseguir lutar e resistir a esse mal é não retribuir a maldade com o mal. O verso 17, na primeira parte que nós lemos, diz isso, né? O verso vai dizer: não torneis a ninguém mal por mal. Então a gente começa por aí. Se você quer vencer o mal, se a gente quer vencer o mal, essa capacidade que a gente tem de fazer aquilo que não é bom, a gente precisa parar de retribuir o mal com o mal. Senão isso não para nunca. Isso não termina nunca, né? Só piora as coisas. Mas isso não é fácil. Se fosse fácil, não tinha mal no mundo. Mas como o mundo jaz no maligno, é uma coisa que estará sempre presente, mas não quer dizer que a gente tem que se conformar com isso. Esse próprio capítulo 12 aqui de Romanos começa dizendo isso, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A gente tem que aprender a reagir e não andar na onda de que se paga mal com o mal, embora essa seja a nossa vontade sempre, né? Então a gente começa a vencer o mal tomando essa decisão de parar de retribuir o mal com o mal, embora seja a nossa tendência a pagar com a mesma moeda sempre. A gente precisa levar em conta que a palavra de Deus, a Bíblia, está em plena sintonia com este ensino. O próprio Jesus ensinou isso, né? O próprio Jesus falou que a gente precisa parar com essa história de ficar pagando o mal com o mal. Inclusive ele disse: se alguém lhe atingir uma face, também dá outra face para atingir, ou seja, dar uma outra reação, uma outra atitude
E isso não é apenas literal, isso também tem um sentido, né? Porque se fosse literal ia ser igual aquele homem novo convertido que deixou a sua vida, né, de embriaguez, deixou o seu vício do álcool e um dia encontrou com um companheiro daqueles tempos e falou para o seu companheiro, ó, eu mudei de vida, você também pode mudar de vida. E aí o companheiro pensou consigo, vou testar para ver se ele mudou mesmo de vida, né? E deu um tapa no rosto dele. E aí então, depois de dar o tapa, ele disse, agora você tem que virar ao outro lado, porque não é isso aí que Jesus ensinou? Ao que aquele recém-convertido pegou pelo pescoço o seu antigo companheiro e disse, olha, por enquanto eu não cheguei nessa parte ainda, eu ainda estou naquela parte olho por olho e dente por dente. E ali devolveu uns outros sopapos e perdeu a oportunidade de devolver aquele mal com o bem. Às vezes nós ainda deixamos que esta reação seja a que tome a frente e que nos controle. Mas a gente já passou dessa parte aí do olho por olho e dente por dente, né? Ouvistes o que foi dito. A gente já ouviu Jesus falando e hoje estamos também compartilhando isso, que a gente precisa vencer o mal, não com o mal, mas vencer o mal com o bem. Então a gente não tem essa desculpa que o nosso irmão lá, novo convertido, deu para o seu antigo companheiro. A gente conhece a palavra de Jesus, a gente sabe já que é isso que tem que ser feito, porque senão a gente vai deixar que o mal controle e governe ainda mais a vida da gente. Esse verso 17 começa com esta primeira decisão, não devolva o mal com o mal, porque é o primeiro passo para a gente superar e pelo menos diminuir esta devolutiva ou esta situação de ficar sempre pagando o mal com o mal. Em segundo lugar, a segunda decisão aqui para vencer o mal é buscar a paz com todos. O verso 18 é aquele texto que nós já falamos bastante e às vezes até usamos como desculpa. Se possível, que depender de vós, tende paz com todos os homens. Usamos a desculpa no sentido de dizer, eu já fiz tudo, eu já tentei de tudo, mas a pessoa não quer. É fato, às vezes chega num limite, né? Às vezes chega num ponto que a gente, no que dependia de nós, a gente já buscou a paz. Porque esta é uma decisão para vencer o mal, acertada, correta, buscar a paz com todos. Nem sempre é possível, porque algumas pessoas odeiam a paz. Para elas, a paz é sinônimo de qualquer outra coisa e não do que realmente ela representa e significa. Tem pessoas que amam a confusão, né? Que gostam de confusão, que querem confusão. Para que paz? Para que resolver? Para que simplificar se complicar é mais fácil? Então, buscar a paz não é a decisão daqueles que odeiam a paz. Mas nós estamos aqui e sempre compartilhando a palavra de Deus para a gente superar e vencer o mal, não com o mal, mas com o bem. E buscar a paz é um passo importante para isso, né? No que depender de nós, inclusive com estes que são mais encrenqueiros. Não criar encrenca com quem gosta de encrenca. Criar e viver encrenca com quem não gosta de encrenca, mas por uma circunstância acaba surgindo a encrenca, o problema, já é difícil. Imagine arrumar encrenca com quem é encrenqueiro, com quem é adepto daquela história de que dá um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair da briga quando entrar, né? Acho que é isso que diz lá o ditado. Então, quem sabe um aceno com a paz pode superar e pode vencer e transformar quem só pensa em guerra. Por isso a gente não pode abrir mão de buscar a paz. Sempre buscar a paz, tentar pacificar, embora às vezes também a gente já
perdeu as estribeiras, perdeu a paciência, mas se a gente recebe esta orientação, né, do próprio Espírito de buscar a paz, então é isso que a gente tem que fazer. Jesus chamou de feliz aquele que é pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que espalham a felicidade de vencer o mal. Porque viver o mal, ou viver em meio ao mal, ou alimentando situações que continuem produzindo o mal, a gente precisa buscar a paz com todos. E todos é todos mesmo. No que depender de vós, busquem a paz, vivam em paz com todos. Todos os homens. E homens aqui é o sentido amplo da humanidade, né? É o ser humano, não o gênero homem, gênero masculino. Então é com todo mundo, seja quem for, seja a pessoa encrenqueira, seja quem não é encrenqueiro, seja quem por um acaso surgiu uma situação, uma demanda, uma discordância, uma divergência, tem que resolver buscando a paz. Senão não dá para vencer mal nenhum. Além de não retribuir o mal com o mal, a gente precisa buscar a paz. O verso 19 vai deixar bem claro que a vingança pertence a Deus, não a nós. Então a terceira decisão sábia para vencer o mal é não se vingar. É deixar a vingança com Deus. Embora a primeira coisa que a gente pense é devolver. Ah, fez? Então deixa quieto. Vai chegar a sua hora, né? Vai chegar o momento em que você vai ver com quantos paus se faz uma canoa, que você vai ver o que é bom para tosse. Então Deus não deu para a gente esse direito de vingança. Pelo menos eu não me lembro de ter lido e de ter ouvido de Deus qualquer palavra nesse sentido, de que a gente tenha esse direito de vingança. Porque Deus sabe que a vingança, partindo de nós, a retribuição partindo de nós não vai ser justa. Porque se eu recebi um mal e eu quero me vingar e devolver, eu quero devolver um mal maior. Eu quero devolver algo que seja suficiente para que aquela pessoa não me faça mais o que ela fez. Então, todos nós, de algum jeito, conhecemos casos em que a vingança não terminou bem, em que a vingança não acabou bem e nunca vai acabar se ela for um instrumento de justiça, porque não é. Não há justiça com vingança. Vingar-se não é justiça. Então a vingança é uma bola de neve, ela só aumenta. Porque aí a réplica vai ter uma tréplica e assim por diante. Por isso que a vingança não é algo que nós temos que administrar, que nós temos que continuar achando que é um instrumento de solução. É sutil, às vezes se manifesta em pequenas coisas, às vezes até na própria igreja, né? Quando eu fiz aquele evento, aquela pessoa não me ajudou, agora ela está fazendo, também não vou ajudar ela. É uma vingança que acaba vindo para o ambiente do reino de Deus e que é também muito danosa, né? Porque a igreja, o corpo de Cristo, deve viver em unidade, em harmonia, mesmo com discordâncias, mas sempre chegando a um acordo, sempre chegando a uma solução pacífica, amorosa, que Jesus ensinou e a própria palavra de Deus ensina. Então, a vingança no mundo, nas situações e circunstâncias, já é danosa. Agora imaginemos no reino de Deus, na igreja, né? A igreja é um lugar onde a gente está vivendo sob a palavra de Deus. E a gente precisa resolver os entreveros, resolver os problemas, as dificuldades com conversa, buscando a paz, como a gente já falou antes, sem devolver o mal com o mal, senão que diferença há entre aquilo que acontece, né, fora desse ambiente do reino de Deus e o que está acontecendo dentro da própria igreja. Então, para vencer o mal, a gente tem que deixar a vingança com Deus. Ele é justo e ele vai retribuir. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. A gente sempre vai retribuir
de maneira desproporcional, porque nós não recebemos esse direito da vingança. E vencer o mal também consiste em não vingar-se, não acreditar que de verdade a vingança é um prato que se come frio, né? E a gente precisa ter isso em mente, ter sempre isso no coração. Em último lugar, para vencer o mal, além de não pagar o mal com o mal, além de buscar a paz e de deixar que a vingança, Deus se encarregue dela, a gente precisa retribuir qualquer maldade com o bem. O verso 20, aí do texto lido, deixa isso bem claro. Pelo contrário, ou seja, é na contramão de tudo que se acredita a respeito de vencer o mal que nós precisamos andar. Se o inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque se fizer isso, vai amontoar brasa viva sobre a sua cabeça. Esse amontoar brasa viva sobre a cabeça é uma tradição antiga, acredita-se que no Egito, né? Quando uma pessoa fazia alguma coisa má ou ruim em sociedade e para a sociedade, ela tinha que, para demonstrar arrependimento, encher uma bacia de ferro com brasas, e brasas quentes, né? Lógico. E transitar pelas ruas em público com aquela bacia quente na cabeça. Assim ela estava demonstrando arrependimento. Talvez daí surgiu, né, a expressão de cabeça quente, porque era isso que acontecia, diz aí uma tradição a respeito desse termo aqui, amontoar brasas vivas sobre a cabeça de alguém. O inimigo fez o mal, ele vai esperar o mal. Mas se nós temos a oportunidade de fazer o bem e fazemos a ele, isso vai fazer com que ele se arrependa. Isso vai fazer com que ele pelo menos tenha a oportunidade de mudar de ideia. É fato que tem gente que é muito ruim. É raça ruim mesmo, né? Não tem como. É gente que não, por mais bem que receba, vai sempre devolver o mal com o mal. Mas não é por isso que nós vamos fazer a mesma coisa. Então, retribuir a maldade sempre com o bem é o que a gente deve fazer, porque isso é um golpe de misericórdia, de certa forma. Isso é uma demonstração daquilo que Jesus ensinou e que ele também sempre fez. E se a gente aprende a agir de forma positiva com aqueles que sempre agem de forma negativa, nós então estamos dizendo que o problema não está com a gente, mas com o outro. Agora, se a gente faz igual, então é só colher o fruto desse mal. Então, se alguém faz o mal e a gente retribui com o bem, de certa forma é um jeito que o outro vai se sentir envergonhado. Vai ter a oportunidade, pelo menos, de refletir. Então, amontoar brasas vivas sobre a cabeça talvez seja uma referência, né, a esse ritual aí de arrependimento lá do Egito Antigo, e faz com que a pessoa fique com a cabeça quente ao esperar o mal e receber o bem. Então, o caminho da vitória sobre o mal, indicado aí pela Bíblia, é vencer o mal com o bem. Conta-se que Abraham Lincoln tinha um inimigo, né? O Abraham Lincoln, que foi um grande presidente da história dos Estados Unidos, ele tinha um inimigo, e esse inimigo chamava-se Edward Stanton. E esse homem fazia de tudo para minar, para atrapalhar os planos do Abraham Lincoln chegar à presidência. Mas Abraham Lincoln chegou à presidência. E durante o seu governo, ele convidou o Edward Stanton para ser ministro. E todos ficaram pasmos, ficaram surpresos. O próprio Edward ficou surpreso, porque ninguém imaginava. Porque era pública a perseguição, a demonstração de ódio. E então Abraham Lincoln, questionado, disse: ele tem feito coisas ruins e coisas más, mas ele tem boas qualidades. Ele tem bom conhecimento político, ele tem
qualidades que podem ajudar a nação. E é por isso que eu o convidei. E diz que aquele homem, Edward Stanton, ficou perplexo, ficou pasmo. E desde então passou a ser um grande ministro, um grande colaborador do governo de Abraham Lincoln. Ao que dizem, quando o Lincoln morreu, no seu velório, ao lado do caixão, muito emocionado, o Edward Stanton dizia: aí está o maior governante que já existiu e um grande homem que aprendeu a pagar o mal com o bem. Um grande exemplo para a nossa nação. Às vezes nós não imaginamos o quanto é preciso cessar e parar um ciclo de mal com uma resposta de bem e com o bem para esse mal. Então não desanimem, continuem a luta. Lembrem-se que a gente vence o mal com o bem. E é assim que termina, né, o texto bíblico que nós lemos aqui de Romanos 17. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Vamos fazer assim? Vamos colocar isso em prática? Vamos exercitar isso? Vamos vencer o mal. Já tem muito mal no mundo. Já tem muita coisa ruim acontecendo para a gente continuar devolvendo o mal com o mal. É preciso aprender a devolver o bem no lugar do mal recebido. Algumas pessoas vão dizer que a gente é tonto, que a gente é bobo por causa disso, mas o nosso compromisso primeiro não é com esse tipo de ideia. A gente sabe a quem nós vamos prestar contas. Humanamente falando, é verdade, às vezes nos sentimos idiotas, às vezes nos sentimos tontos, tolos, bobos, às vezes nos sentimos até a pior criatura, porque a gente paga o mal recebido com bem. Mas é ao Senhor, é ao Pai Celestial que nós prestaremos contas. Então, no que depender da gente, a gente tem que, além de vencer o mal com o bem, buscar a paz, deixar a vingança nas mãos do Senhor e qualquer maldade pagar com a moeda do bem. Vamos confiar e crer que essa é a vontade de Deus, por mais que o nosso sentimento humano seja de perda, de derrota, de fracasso, porque quando a gente não se vinga e não devolve o mal com o mal, tendo a oportunidade de fazer isso, o sentimento humano vai ser de fracasso, vai ser de derrota, porque a gente também sente raiva, a gente também se sente humilhado às vezes com certas situações, mas é Deus quem está vendo tudo e é diante dele que nós vivemos e vamos colocar em prática essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração hoje à noite. Vencer o mal com o bem. Deus te abençoe, que você consiga viver isso, fazer isso e deixar nas mãos de Deus a retribuição, que ela vai ser justa com certeza. Vamos orar pedindo agora, suplicando a Deus. Se temos aí algum pedido de oração, nós vamos compartilhar e você pode compartilhar o seu pedido de oração sempre, qualquer momento, qualquer tempo. É só entrar aí nas redes da igreja, no Facebook, no YouTube, no Instagram também, tudo aí BCP Sorocaba, e deixar lá o seu motivo de oração, o seu pedido, né? E nós vamos orar. Então a gente tem aqui pedido de oração pela irmã Belo, que sofreu um infarto, membro da igreja Jardim Maria do Carmo, e também pela irmã Cecília, da igreja Batista Nova Canaã, que está muito mal, né? Em razão da Covid. Então vamos orar
por essas vidas, né, que a irmã Aldiva compartilha aqui. Vamos colocar diante do Senhor, sempre confiando, né, no cuidado de Deus pela nossa vida. E também confiar que cada motivo de oração é importante para a gente colocar diante de Deus e não esquecer os exames também aqui do pastor Júlio, que tudo esteja bem, né? Pastor Júlio fazendo seus exames, que o Senhor abençoe, tudo continue bem. Também a irmã Aldiva compartilha aqui o motivo de oração. Também lembrar que irmão José Belo, diácono da Igreja Batista Jardim Maria do Carmo, que teve infarto, a gente vai estar orando por ele. Então vamos pedir ao Senhor também que nos dê essa disposição, né, de fazer o bem no lugar do mal. Às vezes a gente cansa, né? A gente também fica sem esperança de que certas situações possam ser diferentes. Mas a gente tem fé, tem esperança em Deus, porque a nossa é falha, é limitada. Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor e deixar que Ele cuide, né? E o Brandon trouxe aqui uma lembrança de um ditado também, né? Se não me engano, do Seu Madruga, lá do Chaves, ou do próprio Chaves, que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E é verdade, quem fica pensando em vingança está envenenado. Acha que o outro que vai morrer, acha que o outro que vai passar mal, mas é ele mesmo que vai, porque a vingança é uma coisa que tira a nossa paz, que tira a nossa vontade de viver, faz a gente enxergar só o problema. Então valeu aí, Brandon, pela lembrança, né, desse ditado aí tão presente na cabeça e no coração daqueles que sempre assistiram aí o seriado, né? Continuamos orando, meus irmãos, pelas famílias, né? Vamos orar pela família da Josiane, que é minha prima. Ela participou aqui com a gente uma quarta-feira dessas aí atrás, pedindo oração, né, pela sua saúde. Então nós oramos por ela, continuamos orando e agora oramos também, né? Meu pai relembra aqui esse motivo de oração pela Josiane, que ela mora em São Paulo, está em tratamento de saúde. Ela é filha de um tio que já faleceu, então oremos por ela. Oração também pelo tratamento de saúde do pai da Eliana. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Ah, meu pai completou aqui, que pena, né? Pela família da Josiane, porque ela faleceu hoje. Ela estava em tratamento de um câncer e faleceu hoje. Então, Deus tenha misericórdia. Vamos orar por essa consolação, né, do Espírito na vida dos familiares ali da Josiane, né? Marido, filhos, que Deus tenha misericórdia. Muito bem. Vamos então colocar diante do Senhor a família da Luzia também, do marido, as provações que sempre estão presentes aí na vida da gente. Então vamos pedir ao nosso Deus, né, que com graça e misericórdia, como sempre, cuida de nós, nos ajuda. Oremos. Senhor, que a sua graça e a sua misericórdia nos ajude. Cuide daqueles que estão passando por momentos difíceis, por lutas. Ajuda, ó Deus, aqueles que estão doentes, enfermos ou em tratamento. Que a sua misericórdia alcance os corações e guarde e proteja, renova as forças. Oramos por aqueles que estão hospitalizados, que estão, ó Deus, lutando pela vida. Ajuda, Senhor, o seu poder pode curar, a sua vontade há de ser feita em cada vida, em cada coração, é o nosso pedido.
aqueles que estão se restabelecendo, que continuem firmes, confiando no Senhor. Pai, acalma os corações que estão aflitos, porque um familiar está internado, está, ó Deus, doente. Ajuda, ó Deus. Sabemos que são momentos muito duros, muito difíceis. Oramos também pelas famílias que estão de luto, que perderam seus entes queridos. De maneira especial, ó Deus, pela família da Josiane. Cuida, ó Deus, conforta os seus corações. Dá a eles, ó Pai, o conforto do Espírito único, suficiente nesses momentos. Também, Senhor, abençoe e guarda aqueles que estão passando por outras lutas, por provações, por dificuldades, que também recebam de Ti o ânimo, a força, a fé, a esperança, nas provações, nas tribulações. Aqueles que esperam uma porta de emprego ser aberta, ó Deus, abre no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, no lugar que o Senhor já tem preparado, e guarda também para que, enquanto isso não acontece, o desânimo não assuma o lugar, o controle, mas possam ter a esperança que vem do Senhor. Oramos também pela igreja, oramos, ó Deus, pelas famílias, oramos pelas dificuldades, pelas lutas tantas que se seguiram nesse período de pandemia, mas também cremos que o Senhor sempre cuidou e vai continuar cuidando de cada detalhe, de cada situação. Ó Pai, nós assim oramos, entregando em Tuas mãos todos os pedidos, os que foram compartilhados, os que só o Senhor conhece. Temos fé que o Senhor estará cuidando de todos e fazendo a sua vontade. Guarda, ó Deus, esse resto de semana, cada lar, cada pessoa, cada família, que seja um resto de semana sempre buscando ao Senhor e confiando no seu cuidado. Assim nós oramos, assim nós entregamos em Tuas mãos esse tempo de oração, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, te fortaleça em tudo, que daqui até domingo, se Deus quiser, 9h30 da manhã e às 19h, a gente se encontra outra vez, a gente compartilha a palavra de Deus em oração, a gente louve junto, cante junto e confie também, sempre juntos. Eu deixo aqui para você meu abraço, com muito amor, com muito carinho, para você e para sua família, e que a graça e a paz de Jesus transbordem na sua casa, no seu lar, no seu coração. Tchau.